Vamos lá. Muito boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui hoje com vocês em mais um encontro especial, mais uma masterclass da Escola Safe Saúde. E esse ano a gente está com uma parceria muito boa com algumas uniões. E a gente tem a participação da União Sul Brasileira, e hoje quem vai estar aqui conosco é a Michele, junto com seu esposo, pastor Samuel. Eu já vou apresentá-los para vocês. Nós temos também a parceria com a USEB, e eu vi que o pastor Denis está por aqui. Seja muito bem-vindo. Que bênção, pastor Denis é o Departamental de Saúde para Se você o tem um ZEB segundo, aqui. quando Seja você muito tem tempo para bem-vindo, fazer pastor. Uma alegria eles vai tê-lo tirar a costura do conosco ombro. aqui também, um privilégio. Eu vou relembrar vocês, queridos, de prestarem atenção ao microfone de vocês para ter certeza de que ele está desligado, e assim a gente acaba não perdendo absolutamente nada aqui, e tendo nenhum ruído durante o nosso encontro. Alegria, pastor, tê-lo aqui também. A gente também tem a parceria com a O ULB. LB. Sejam todos muito bem-vindos. Eu gostaria de iniciar o nosso encontro fazendo uma oração e gostaria de te convidar para que você possa fechar os seus olhos e assim a gente possa falar com Cristo neste momento. Bondoso Deus, somos imensamente gratos, Senhor, pelo seu cuidado, pelo seu amor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelas provisões que o Senhor tem nos dado, pelos caminhos que o Senhor tem aberto e possibilitado para que os nossos pés estejam ali presentes e dessa forma podermos ainda ser um instrumento ainda maior para o teu reino. Obrigada, bom Deus, porque o Senhor tem tocado no coração dos teus filhos para acordar, para despertar e entender que nós estamos vivendo num tempo crucial e o Senhor está voltando, bom Deus, e temos uma mensagem tão linda para anunciar, uma mensagem de graça, uma mensagem, bom Deus, de salvação. E nós queremos, Pai, ser instrumentos teus para o avanço e para a pregação da tua palavra. Para isso, meu Deus, entendemos que também podemos utilizar da mensagem de saúde como uma porta de entrada, como uma ferramenta para alcançar pessoas que estão em sofrimento físico, mas também em sofrimento espiritual. Pai, cuida de nós. Entregamos, bom Deus, cada um desses alunos que estão aqui hoje. E entregamos também aqueles que irão assistir essa live depois. Que todos, Pai, sejam abençoados e que saiam desse encontro, bom Deus, inspirados a poder trabalhar como nunca antes para o serviço e o avanço da tua mensagem. Em nome de Cristo. Amém. Uma Amém. alegria muito grande tê-los aqui, queridos. É, vamos ter no final um momento onde a gente vai poder tirar dúvidas, um momento onde nós vamos poder esclarecer também dúvidas em relação à plataforma, em relação às aulas. Se você não é aluno da Escola Safe ainda, você é convidado a se juntar e fazer parte dessa escola onde a gente trabalha e fala sobre estilo de vida adventista e mais do que isso, né? Um convite para que a gente possa utilizar todo esse aprendizado na nossa vida, mas também para abençoar outras pessoas. Então, o nosso propósito é honrar e glorificar ao Senhor, com tudo aquilo que a gente faz. E hoje, sem mais delongas, muito obrigada ao pastor Samuel e à Michele. O pastor Samuel é um homem muito ocupado, trabalhando muito, e no dia da folga dele é o dia que ele se disponibilizou para poder estar conosco, porque senão ele não teria outro dia. Então, desde já eu quero agradecer muito essa participação. Pastor Samuel dos Santos, ele é um pastor distrital do distrito da Fazenda Passos, em Rolante, no Rio Grande do Sul. E o pastor Samuel, ele é formado, né, em teologia, ele coordenou centros de influência na Associação Sul-Rio-Grandense. Ele também participou da Escola de Evangelismo nos Estados Unidos, Living Hope, com o pastor Mark Phelan. Participou do EX, que é o Contador Nível 5 da União Sul-Brasileira. É mestrando em Missiologia pelo NASP
E ele é o coordenador, faz parte da coordenação de formação do facilitador Clube Vida e Saúde. Se você não fez parte, esse é o convite. Acho que ele vai poder falar um pouquinho mais também. Um treinamento maravilhoso só sobre o Clube Vida e Saúde, todos os passos. E o nosso objetivo, a gente vai estar trazendo isso aqui também para cada um de vocês, né? Para que a gente já possa planejar, para que a gente já possa ir se programando para desenvolver um Clube Vida e Saúde nas nossas comunidades, ou se você já tem um Clube Vida e Saúde, você também vai ser capaz, né, de melhorar, de ver alguns pontos onde você pode crescer e desenvolver ainda mais. E do lado, ao lado deste grande homem, é claro que existe uma grande mulher. E é uma alegria muito grande essa minha amiga, Michele. A Michele Vasconcelos, ela é coordenadora de saúde para a União Sul Brasileira, uma parceira. Ela também é especialista em psicologia social. Ela é mentora de saúde mental, educadora, palestrante, escritora. E se você ainda não a conhece, não perca tempo, a siga nas redes sociais, convide para que vá à sua igreja. Haja tempo e agenda, né, amiga? Leia os livros dela, maravilhosos, e é uma alegria muito grande. O livro dela, um se chama Eu Tenho a Força e o outro é sobre maternidade acolhedora. Então, uma bênção muito grande tê-los aqui, casal abençoado. E é uma bênção muito grande ter vocês também participando nessa noite. Eu sei que você teve que dizer não para muitas outras coisas, muitas atividades para poder estar aqui presente, e a gente louva a Deus pela sua vida, né, pela sua dedicação, pelo seu empenho. E é muito bom ter cada um de vocês, alunos queridos, né, facilitadores aí e promotores do estilo de vida adventista. Então, sem mais delongas, Pastor Samuel, esse momento é contigo. E a gente vai ter, depois da fala, né, da apresentação do Pastor Samuel, a gente vai ter um espaço para que você também possa tirar dúvidas, orientações, enfim, esse momento é com você, Pastor Samuel. Ele disse que, como cavalheiro, ele vai passar a vez para eu falar primeiro. Perfeito, Mi, vai lá. Tudo bem, gente? Boa noite. Bom estarmos juntos. Estamos num momento aí de não só de reciclagem daquilo que a gente já conhece, mas também de renovo, de novos conteúdos, de aprendizagem. E o ser humano, enquanto existe e é um ser humano inteligente, ele existe para continuar evoluindo, crescendo, aprendendo, né? Eu queria só pontuar antes do Samuel começar a relevância da nossa conversa desse mês, entendendo que as aulas que nós estamos organizando e sonhando, elas são, além das da plataforma, você tem essa aula bônus, que é uma aula por mês. Provavelmente daqui a um mês teremos mais um convidado aprofundando mais uma temática. E nós queremos ajudar vocês numa construção de algo que é fundamental. Eu não sei se você já, aqui em que aula você está lá na plataforma, quantas aulas você já assistiu, em que pé que você está desse curso, mas nós estamos caminhando e lapidando você a chegar a um entendimento de que a saúde ela é um pilar importante e ela tem uma mensagem que é transformadora para nós e para outros. Então, nós estamos ajudando vocês a irem caminhando numa transformação, num conhecimento, numa aplicabilidade do movimento de saúde, da nossa reforma de saúde, mas não é para guardar para nós, é para que a gente consiga transbordar para outras pessoas, transbordar para as comunidades onde estamos inseridos, para as igrejas às quais frequentamos. Por isso que as uniões estão investindo nesse projeto, porque eles estão vendo o grande potencial que todos nós temos de, com esse conhecimento, contribuir com a obra, contribuir com o crescimento do evangelho e que Jesus possa voltar o mais rápido possível, né? Então, dentro de todo esse pensamento, dessa estratégia, um dos nossos pilares para sermos esses propagadores dessa mensagem é o Clube Vida e Saúde, que é uma ferramenta, uma forma que a gente tem hoje, então, de espalhar uma mensagem de saúde, abençoar e transformar pessoas, né, e atrair pessoas para a nossa igreja também. Então, nesta aula pontual, o Samuel vai trazer como que a gente vai impactar a comunidade pensando no início de tudo. Porque aí pensa, clube de saúde, mas como que eu faço um clube, como a gente começa, mas como é que é isso, né? Pode parecer muito complexo para quem está ouvindo pela primeira vez. E nós vamos começar da pesquisa, da importância de você conhecer a sua comunidade,
de você saber fazer um diagnóstico da sua comunidade, da sua igreja, do seu bairro, para então sim ter uma atividade que faça sentido para onde você está inserido. Como que eu vou ser uma igreja relevante? Atendendo às necessidades da onde a nossa igreja está, da onde nós estamos como indivíduos, como filhos de Deus, como cristãos. Então, eu só vou trazer um texto, pode abrir aí, Samuel, a nossa apresentação, eu só vou ler é um texto de Ellen White, que diz assim, está aí na tela para vocês. Os obreiros precisam tornar-se familiarizados com a vida e a experiência daqueles a quem deseja ajudar. Devem penetrar nas várias situações da vida e nas diferentes necessidades dos homens. Então, aí está a nossa necessidade como obreiros, um chamado que todos nós temos, da gente se tornar familiarizado com a vida das pessoas, com a necessidade das pessoas, com a experiência das pessoas, para de fato sermos pessoas que impactam a nossa comunidade. Vou deixar agora o Samuel aí com vocês, para que de fato vocês entendam a preciosidade do que ele tem para nos trazer hoje. Muito bem, boa noite a todos. Deixa eu só centralizar aqui. Pronto, agora sim. Uma alegria a gente poder estar falando com vocês e a gente então vai dar sequência aqui, sem mais delongas. Deixa eu só. Aí. Então, nós vamos estar conversando um pouquinho a respeito de como impactar a sua comunidade. Estou deixando aqui também meus contatos. Se você vai querer depois perguntar alguma coisa, pedir algum material, alguma dica, então está aqui. Você pode printar a tela aí também. No final, acho que eu deixo ali também novamente a informação. Vamos lá, então. A senhora White, ela nos traz aqui um texto para a gente poder pensar um pouquinho a respeito da importância de se fazer uma pesquisa de necessidades. Então, ela diz: Cristo adaptava seus ensinos à mente do povo, conhecia o caminho pelo qual o coração seria mais facilmente alcançado e adaptava a verdade às suas necessidades. Então, a gente vê que o próprio Jesus Cristo também tinha essa preocupação de procurar descobrir o que as pessoas realmente estavam precisando, né, necessitando. E no livro Evangelismo, na página 150, ainda a serva do Senhor diz mais, né? Se quereis que os homens sejam vossos amigos, sede-lhes amigos. Aproximai-vos deles com simpatia. Se ouvirdes suas palavras e observardes sua vida, sabereis como apresentar-lhes a palavra da vida. Por muitas vezes, a Sra. White vai mencionar a importância de a gente poder desenvolver e demonstrar amor genuíno pelas pessoas. Ela vai dizer que há certas atividades que dificilmente alcançarão as pessoas, se a gente oferecer apenas aquilo que a gente acha que as pessoas precisam. Muitas vezes a gente está tentando responder perguntas que as pessoas não estão fazendo, porque a gente quer oferecer aquilo que a gente acha que é o melhor. Mas a grande pergunta é o que as pessoas mais precisam? Esse é o ponto. Nós vamos aqui, então, trabalhar um modelo aqui de uma persona. A persona, ela é um personagem semifictício que representa o grupo principal da comunidade, tá bom? Então, depois que a gente faz toda uma pesquisa de campo, a gente o faz para poder saber qual é o perfil das pessoas, do público-alvo que a gente tem ali ao nosso redor para poder alcançar através da mensagem de saúde, que é apenas um dos recursos, uma das ferramentas de evangelização, mas o nosso objetivo maior é a salvação. Então a gente tem aqui o exemplo da Dona Maria das Graças, tá bom? Ela tem aí 47 anos de idade, ela é mãe, tá? Então tá ali, quem é? Ela é mãe, ela trabalha como diarista, ela mora na periferia de uma capital do Nordeste, ela tem a sua saúde um pouco agravada porque ela tem hipertensão, ela está acima do peso, ela sente cansaço frequente. O seu emocional, olha só como é que tá. Ela relata que ela tem ansiedade e falta de tempo para si mesma. E ela tem alguns objetivos. Alguns deles são, ela quer aprender a se alimentar melhor, ela também pretende, sonha em perder peso e ter também mais disposição. Mas ela sente algumas dores, e aí é o ponto principal. A gente precisa saber quais são as dores das pessoas. A dor da Dona Maria, olha aí, olha só quais são as dores. Ela tem falta de dinheiro para fazer uma academia, ela não sabe cozinhar de forma saudável, ela até pensa em ter uma alimentação melhor para a família, e ela também tem vergonha de praticar exercício sozinha. Então, o que a gente poderia oferecer? A gente tem todo esse conhecimento do Ceifo Saúde, e como a gente pode tornar isso prático?
Então, através do clube de saúde que você tem, ou que você pode ainda implementar, a gente pode oferecer, por exemplo, olha lá, uma escola de culinária saudável, onde vai ter ali receitas, né, baratas e práticas. A gente pode também criar um grupo de caminhada, um grupo de ciclismo, onde ela passa a ter agora companhia, uma vida social, palestras de saúde emocional. A gente pode ensinar ali, por exemplo, fazer um programa de orientação psicológica ou uma psicoterapia de grupo, e o próprio programa do Medida Certa, né, que é um programa também que vai ajudar um pouco nessa parte de alimentação, na parte também de apoio emocional e também na parte de perca de peso. Então, a gente partiu aqui então dessa persona e a gente precisa pensar qual é a persona do nosso distrito, da nossa cidade. Qual é o perfil médio das pessoas que a gente quer alcançar, tá bom? Então, o objetivo da aula de hoje é capacitar você, aluno SEIFO, a identificar as necessidades de saúde física e emocional das comunidades locais, a fim de a gente poder alinhar os serviços que o Clube Vida e Saúde que você tem ou que você irá abrir, ele vai oferecer, tá certo? Como, por exemplo, a culinária, a caminhada, apoio emocional, mas que esteja alinhado com a realidade Aluno, que as pessoas eu estão não estou vivendo, professora. tá certo? Muito bem. Vamos lá, então. Continuando aqui. Então, vou dar um resuminho, tá? É um resumo aqui do que a gente pretende trabalhar com você aqui nessa noite. A ideia é que você possa ter um modelo de questionário comunitário, entenda como fazer isso, tá? Vai ter ali um material disponibilizado também para você se basear como modelo. Um modelo de questionário que tem de 5 a 10 perguntas simples. Que você também consiga elaborar um mapa de parcerias locais olhando para a realidade da sua cidade. Olhar para a unidade básica de saúde como um parceiro, para as escolas, para as academias públicas, para alguma organização da sociedade civil. Lembra, quem fez a aula do facilitador comigo, lembra que elaborei 2 ofícios, e cada um desses ofícios tem um questionário na sequência para a gente poder conversar com o secretário de saúde, com o secretário de educação, e a ideia é que você também consiga, depois disso, elaborar um calendário de ações do seu clube de saúde, que seja algo mensal, trimestral, tá certo? Além disso, levar a sua igreja a aceitar o seguinte desafio. Cada igreja, né, ela deve fazer o seguinte, ela tem que aplicar essa pesquisa simples na comunidade, ela tem que conseguir identificar ao menos um problema principal, lançar uma atividade piloto do Clube de Saúde que esteja alinhada à necessidade comunitária. E a conclusão é, quando a igreja ela ouve e ela responde às necessidades, é aí que ela se torna relevante. A senhora White vai endossar isso lá no livro Beneficência Social. Ela diz que nós passaremos a ser relevantes nas comunidades onde nós pudermos trabalhar, quando fizermos esse trabalho de maneira inteligente. Está lá na página 110, leia lá com calma. Ela diz ainda que a missão ela avança mais quando nós unimos a mensagem espiritual, mas o que? O cuidado integral. E o nosso lema tem que ser esse aqui. A gente tem que amar, porque amar é servir, conforme a necessidade das pessoas. A gente não pode querer amar do jeito que a gente quer. Tem que amar do jeito que as pessoas realmente precisam, não é isso? Então, eu vou passar aqui para a gente poder dar sequência. O que é o Clube de Saúde? A Michelle já falou um pouquinho, a Dani também. Mas, resumidamente, o Clube de Saúde ele é uma ponte entre a igreja e a comunidade. Então, ou seja, não basta a gente oferecer atividades, é preciso a gente oferecer o que as pessoas realmente precisam. O exemplo bíblico disso é o próprio Senhor Jesus, porque ele curava, ele ensinava conforme a necessidade. Veja que o texto bíblico de Mateus, capítulo 9, e os versos 35 e 36 nos dizem: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver, olha aí, tem que ver, as multidões, então tem que caminhar, né, conhecer todos os lugares, tem que ver as multidões, ele teve compaixão delas, porque estavam aflitas, esse foi o diagnóstico que Jesus percebeu, e estavam desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então, por que da importância de a gente, então, fazer uma pesquisa de necessidades, uma análise de contexto ou uma diagnose, né, que são os nomes que a gente dá da mesma coisa, para a gente ter foco. Porque não adianta a gente ficar investindo tempo, energia e recurso em atividades que são pouco necessárias ou que não são relevantes para as pessoas. O outro ponto, que é do porquê, é porque a gente consegue gerar uma conexão melhor, maior. A gente consegue aproximar a igreja da comunidade por meio de uma escuta ativa e isso gera confiança.
porque eles vão perceber, puxa, eles estão oferecendo aquilo que eles pesquisaram aquele dia lá de porta a porta, eles conversaram com o líder comunitário, né? Conversaram com a gente aqui no posto de saúde e estão oferecendo exatamente aquilo que a gente disse que era o maior problema. Relevância também. É importante fazermos essa pesquisa para sermos relevantes. Isso vai melhorar o impacto missionário e social. E a avaliação. A gente consegue também mensurar melhor os resultados. E a gente consegue realmente enxergar resultados quando a gente consegue fazer esse alinhamento das necessidades com aquilo que se oferece. A senhora White vai nos dizer ainda no livro Evangelismo: procurar e alcançar também as classes mais elevadas. Isso fica como dica de que tudo aquilo que a gente fizer tem que ser no alto padrão, é o melhor que podemos fazer, pensando em alcançar as classes mais ricas também. E ela diz ainda: estudai vossa localidade, tendo em vista deixar a luz irradiar para outros. Essa obra já devia ter sido feita há quanto tempo? Há muito tempo. Ou seja, nós estamos atrasados. E essa é uma outra expressão que ela vai repetir algumas vezes quando ela fala no contexto da evangelização das cidades. Você pode ler o próprio livro Evangelismo, você pode ler, por exemplo, o livro O Ministério para as Cidades, e todas essas passagens ali você vai encontrar sendo ali muito claramente, né, desafiando a nossa igreja, desafiando a gente como missionários a realmente pensar em alcançar as classes mais elevadas, mas baseado no quê? Inicialmente no estudo de necessidades. Então, a pesquisa comunitária, basicamente, ela traz isso aqui. Ó. Você tem, então, ponto um, ela tem que ter um levantamento de informações. A gente vai começar a partir do princípio de usar dados que já estão prontos, os dados oficiais. Então, por exemplo, teve gente que já pesquisou e a informação está pronta, basta a gente acessar e analisar. Por exemplo, o IBGE faz esse tipo de análise, o DataSUS faz esse tipo de análise, né? A gente tem o Plano Nacional de Saúde, que é o PNS, que também faz esse tipo de análise. Nós temos também o Vigitel, que é um relatório do SUS, eu vou mostrar daqui a pouquinho ele para você ver. Então, a gente precisa ter essas informações, acessar essas informações prontas para a gente poder observar quais são as maiores problemáticas, as maiores necessidades. E cada problema e cada dificuldade é uma oportunidade para evangelização. Então, a gente tem que olhar o que é mais grave no contexto da nossa cidade, no contexto do nosso estado ali também. Nós podemos também consultar a Secretaria de Saúde e as universidades. Então, a gente pergunta para eles também, através das pesquisas que eles têm prontas, disponibilizam ali. Ou a gente pode aplicar um questionário também com o secretário de Saúde ali, fazendo algumas perguntas, e a gente consegue depois mantê-lo como um parceiro. Porque, olha, lembra aquele problema que tu me disse? Nós temos aqui a solução para aquela problemática que foi apresentada aquele dia na nossa conversa. Então, a gente busca essas informações. Veja, eu vou passar aqui para frente e depois volto aqui um pouquinho. Olha só. Aqui. Análise de contexto, a gente pode, então, fazer uso dessas ferramentas principais. O Vigitel, os dados do IBGE. No caso aqui do pessoal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, ainda tem o Procempa. E algumas associações, você tem que conversar com o secretário da sua associação para ver se ele tem acesso a esse sistema. Aqui na nossa União a gente tem, que são os dados do GeoFuse. Então, são várias empresas de pesquisas que lançam os dados no mesmo sistema e a gente consegue ter alguns dados importantes ali para poder ter um ponto de partida. Ou seja, quando eu levanto essas necessidades, essas informações, aí eu vou conseguir pensar no quê? Em quais serão as atividades para oferecer. E o próximo passo na sequência será agora montar o Corpo Vida e Saúde, que é o grupo de voluntariado que vai nos auxiliar a oferecer essas atividades para atendimento das necessidades das pessoas. Muito bem. Aqui algumas fontes oficiais de saúde por região, tá bom? Então você tem aqui, por exemplo, Fiocruz na Amazônia, as secretarias estaduais de saúde, certamente você consegue acessar isso aí na sua cidade. Nós temos os dados do ESUS, tá aí o link também para você poder acessar, do PNS, que eu mencionei, que é a Pesquisa Nacional de Saúde. Ele traz aqui uma informação do lado, explicando o que traz cada um desses sites, né, de informação. Nós temos aí os dados do Vigitel, tá aí o link para você poder acessar. Tem relatórios ali de 2006 até 2023. A pesquisa de 2025 ela está sendo aplicada, e de 2024 também ainda não saiu, tá? Pelo menos eu não consegui acesso ali. Tá? Temos alguns observatórios, onde você pode também obter informações. Por exemplo, aqui o observatório da UFBA, que fala de saúde mental. Tá?
e outros tantos aí no Rio de Janeiro, na Bahia, né, e outros no Pernambuco, você pode acessar essas informações, tá? Cada região tem as suas necessidades típicas. Vou pegar apenas um recorte aqui, um exemplo. A região norte, que compreende ali Manaus, Belém, Porto Velho, tem alguns desafios. Quais são os desafios deles? Alta prevalência de obesidade, doenças cardiovasculares, dificuldade de acesso à saúde. Então, a maior necessidade deles ali é no campo da saúde mental. Por quê? Porque há um impacto ali do isolamento geográfico, do próprio desemprego, a própria violência que há. Então, isso nos mostra que a gente deveria trabalhar com a parte de saúde mental. Talvez a gente deveria começar aí com uma atividade de impacto social, que é uma feira de saúde emocional, que a própria última aula foi trabalhado isso, né? E, a partir daí, a gente convidar a pessoa para uma atividade contínua, né? Para algumas palestras, depois para uma psicoterapia de grupo, ou para o programa Medida Certa e assim por diante. Quais são as ferramentas que a gente consegue acessar para ter esses dados? A gente pode pegar ali os próprios relatórios, né? Da Fiocruz Amazônia, das secretarias estaduais de saúde locais e os dados de atenção básicas do ESUS. Então, você tem aí alguns recortes que eu fiz aqui de cada região do Brasil. Eu vou estar disponibilizando depois também essa apresentação e a aula vai estar ficando gravada aí também para você poder analisar com calma, tá bom? Aqui é o relatório do Vigitel, e eu peguei aqui só um exemplo. Tem muita coisa ali interessante, muita informação para variadas áreas. Aqui eu peguei apenas um dado que mostra ali, vamos ler juntos aqui, ó, o percentual de adultos maiores de 18 anos que são fumantes, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal, por ano, desde 2006 até 2023. O que eu observei aqui? Que Porto Alegre é onde traz o maior índice de fumantes em percentual do Brasil. Nós temos 13,8, seguido depois de Curitiba, depois de Florianópolis. Então, aqui nesses lugares, seria interessante a gente oferecer o quê? A gente faz uma atividade de impacto social, que é para poder chamar a atenção das pessoas e já oferecer os convites. Pode ser uma feira de saúde emocional, mas ali a gente oferece o programa Respire Livre, que é o nosso curso de como deixar de fumar, né, atualizado. Aqui é importante que a gente, mesmo depois que eu descobri necessidades, eu já tenho as atividades aqui sendo oferecidas, que a gente faça sempre avaliações com essas pessoas que estão sendo beneficiadas, para a gente poder se perguntar assim, periodicamente, está ajudando vocês? Está sendo relevante para vocês? E a gente vai, então, ajustando essas atividades, melhorando essas atividades conforme o retorno, o feedback que elas vão nos dando. Tá? Ou seja, você tem que olhar para a sociedade assim. A cidade tem vários setores, ela tem economia, agricultura, sociedade, comunicação. Que áreas que estão desajustadas, eu tenho que fazer, então, análise dos relatórios que trazem informações já prontas, mas eu também vou precisar fazer algumas perguntas no olho, no tete a tete, para poder descobrir qual é o melhor dia, das várias atividades que atendem uma mesma área, qual delas as pessoas preferem, qual o melhor horário, né? E aí a gente consegue, então, ter uma atividade realmente alinhada à necessidade dessas pessoas. Então vamos para o segundo tópico aqui, que é bem importante. A gente trabalhou a questão do levantamento de informações, agora é importante que a gente faça uma escuta ativa da comunidade. E como é que a gente faz isso? Nós vamos fazer isso através de questionários simples. Esses questionários podem ser impressos ou eles podem ser digitais. Você pode ali elaborar no Google Forms ou enviar até mesmo pelo WhatsApp. Hoje a gente tem sistemas automatizados que o próprio WhatsApp ele vai disparando ali. Então a gente colhe dados das pessoas nas feiras, nessas atividades de impacto social, e a gente consegue já que ela receba, a partir do cadastro dela, ela já receba automaticamente ali uma resposta, um contato, e conforme ela vai demonstrando interesse, a gente vai mandando mais informações para ela, tá bom? Então, a gente vai conversar com quem ao aplicar essas pesquisas? Com os líderes locais, com os professores, com os agentes de saúde, com os comerciantes e os próprios moradores. A gente também pode propor uma roda de conversa com os moradores. A gente tem que fazer uma observação também direta sobre perguntar sobre hábitos alimentares, sobre uso de praça, sobre nível de sedentarismo, perguntas que estão alinhadas com aquelas informações que estavam prontas anteriormente, tá bom? Muito bem, a gente vai agora mostrar um pouquinho do que a gente pode fazer para isso. Então, está aqui um exemplo de pesquisa, tá? Ela pode ser nesse formato, no formato aqui, por exemplo, do Google Forms, tá? Se você mirar o teu celular, tu vai conseguir dar uma olhadinha já em tempo real, como é que é essa pesquisa, quais são as perguntas. Você pode também fazê-la assim, então você tem aqui um questionário
de entrevista comunitária. Qual é o objetivo? É levantar percepções diretas da população sobre saúde física e emocional. E aí está aqui, ó, perguntas curtas e objetivas. Qual é a sua maior preocupação com a saúde atualmente? Ela vai assinalar. Você gostaria de participar de atividades comunitárias da cidade, de saúde? Sim ou não? Ou talvez. E que tipo de atividades mais lhe interessaria? Ah, culinária, grupo de caminhada, palestras, acompanhamento de peso. Você pode deixar um espaço ali para outros. Quantas vezes por semana você estaria disposto ou disposta a participar? Você gostaria de receber informações de saúde pelo WhatsApp, sim ou não? Aí se ela diz sim, aí você já pega o contato dela, tá? Qual a sua idade? Qual é o bairro que você mora? Então essa aqui seria uma entrevista comunitária, uma pesquisa de opinião que a gente aplica ali na comunidade, tá? Agora, a gente também tem uma segunda etapa, que é o roteiro de entrevista rápida com líderes, com pessoas relevantes do bairro. Então, ela é útil para a gente poder conversar com quem? Com o agente de saúde, porque todo mundo conhece ele, e ele está na casa de todo mundo, com os professores, com os comerciantes, pastores de algumas igrejas, e aí a gente vai fazer algumas perguntas bem simples. Quais os principais problemas de saúde que você observa no bairro? O que mais lhe preocupa em relação às famílias daqui? Quais são os serviços de saúde que já existem? Porque às vezes a gente acaba oferecendo coisa que a gente quer oferecer coisa que já está sendo oferecido. E aí a gente acaba não sendo relevante. O que falta? Você participaria, por exemplo, ali em alguma atividade de promoção de saúde? Então, a gente começou fazendo perguntas simples ali para os moradores, né, para algumas pessoas ali da comunidade, e a gente vai agora falar com as pessoas que são mais conhecidas e mais relevantes, ali que tem o respeito da comunidade. Agora a gente vai aprofundar para o terceiro guia, que é o guia de análise da comunidade, mas ele é um pouco mais generalizado. Ele vai alcançar agora detalhes que são bem importantes, que às vezes, mesmo a gente morando no bairro, mesmo morando ali bastante tempo, a gente às vezes não percebe. Que é um passo a passo para líderes locais entenderem o bairro, para você entender a sua região e o seu bairro. Onde você vai observar, vai conversar, vai coletar dados, vai anotar alguns padrões e você também vai ali organizar isso tudo em prioridades. Ao observar, você vai perceber se existem espaços de lazer aqui no bairro, na cidade, academias ao ar livre, feiras livres, né? Eles têm bares, tabacarias, que é onde as pessoas estão. O que elas fazem? Você vai conversar com os moradores e os profissionais de saúde locais. Você vai também coletar dados, que é as pesquisas que eu mencionei, né? Vai fazer ali, então, análise das pesquisas, vai pesquisar no site da prefeitura, levantamento de informações de dados prontos. E vai anotar alguns padrões, que são os problemas repetidos. Ou seja, quando muitas pessoas estão falando a mesma coisa. Por exemplo, muitos estão falando de ansiedade, muitos estão falando de depressão, muitos estão falando, por exemplo, de falta de segurança, falta de ensino e assim por diante. Fiz essas pesquisas, agora eu chego aqui no ponto. Eu vou organizar isso em prioridades. Eu vou selecionar um maior problema local ou dois ou três problemas. E aí agora você vai para a prática. Você vai então agora aqui criar, baseado nesse checklist, olha só, vai fazer o seguinte: você vai definir quem é que vai lhe ajudar a fazer essa pesquisa. Vou dar algumas dicas. Leva os jovens da igreja, os desbravadores com lenço no pescoço, até mesmo os aventureiros, obviamente com os adultos ali, com a diretoria junto. Por quê? Porque às vezes a pessoa não quer responder uma pesquisa de um adulto, mas quando é uma criança, a pessoa para e dá atenção. Então, definimos então a equipe que vai aplicar o questionário. Aí a gente escolhe o local estratégico, onde tem mais, uma maior circulação de pessoas, onde é que tem o maior movimento de gente. E qual é o dia? É no sábado? É no domingo? Nós vamos escolher então esses locais estratégicos. Pode ser uma praça, pode ser uma feira, pode ser na frente da igreja, pode ser também através das redes sociais, utilizando o marketing de tráfego, que é uma propaganda barata e que a gente alcança bastante gente também, tá? Nós temos material impresso e versão digital para a gente poder fazer essa pesquisa. A gente tem que definir o prazo de coleta. Então, até quando que vai estar aberto ali o Google Forms para a gente poder receber essas informações? E a gente tem que se reunir e definir, né, quais foram ali as coisas que foram apontadas com maior necessidade para a gente pensar. Então, essas são as atividades que a gente tem que propor. Agora, a gente precisa perguntar para elas também o horário. Ah, eu já perguntei o horário, na planilha já tem tudo, então ok. Então, agora é só partir para a execução. Nós temos um plano de tabulação, análise simples, que é isso que eu mencionei, né? No caso do Google Forms ou do Google Sheets, ali, ele já te dá esse resultado, né? Por isso que é bom o Google Forms, né?
marcamos então essa reunião de retorno e a gente consegue então partir para a ação aí. E aí a gente gera agora um relatório final. E isso a gente apresenta. Então, você vai mostrar para a igreja, para o pastor, para o secretário de saúde, para o prefeito, para você poder criar uma parceria e falar assim: olha, a gente entrevistou aqui tantas pessoas, o percentual de pessoas com ansiedade é esse. A gente já tinha pesquisado anteriormente que no Vigitel esse é um problema, inclusive aqui de Porto Alegre, inclusive aqui de BH, inclusive aqui do Rio de Janeiro, né? Aqui também de Salvador. E a gente, então, mediante isso, nós estamos oferecendo este programa. E a gente precisa da parceria. Então, ele vai funcionar assim, assim, assado. Muito bem. Então, a gente cita ali, traz o problema mais citado, foi ansiedade e depressão, traz as atividades sugeridas através de uma roda de conversa, grupo de caminhada, de palestra sobre saúde emocional. E os próximos passos que são é a gente lançar o Clube Vida e Saúde com foco no equilíbrio emocional. Se, por exemplo, essa foi a maior problemática. Eu vou voltar aqui alguns slides só para a gente poder trabalhar um outro ponto, tá? Pastor, eu fiz o levantamento de informações, fizemos também a escuta da comunidade, identifiquei ali o que mesmo? As prioridades, olha lá, listei os 3 maiores problemas da comunidade. Exemplo, pode ser obesidade ou diabetes, ansiedade ou depressão, ou falta de atividade física. Agora é a hora do que mesmo? Do planejamento das ações. Aí a gente vai relacionar os problemas às atividades do Clube Vida e Saúde. Se o problema identificado foi obesidade, a gente oferece o quê? Escola disciplinar saudável, mais uma medida certa. O problema é sedentarismo, a gente oferece grupo de caminhada, mais o grupo de ciclismo. Se na sua cidade é Seven Bikers ou é o MAC, Ministério de do Ciclismo, você vai oferecer isso. Ah, o problema foi ansiedade, esse foi o maior problema identificado na pesquisa. Então a gente vai oferecer um grupo de apoio emocional, mais a psicoterapia de grupo. Ah, foi o cigarro, então a gente vai oferecer o programa Respire Livre, que é o nosso programa Como Deixar de Fumar. Muito bem, então nós vamos agora para a parte de execução. Deixa eu só tentar aqui, que às vezes está dando uma travada. Agora deu. Tá aí. Eu descobri que o problema maior é de saúde emocional. Então, eu posso começar oferecendo uma feira de saúde emocional. E eu estou dando esse exemplo e eu fiz isso aqui. Vou mostrar para você como é que eu fiz. Eu fui no secretário de saúde, quando eu cheguei aqui na cidade, há 6 meses atrás, visitei o prefeito, fiz o levantamento das informações. Aí, mediante isso, já fiz toda a pesquisa, fiz ali depois o que mais? A roda de conversa com eles. Estou voltando agora, no dia 2 de setembro, para conversar agora com vários psicólogos do CAPS, junto com a Secretaria de Saúde, às 5 da tarde, orem por nós, tá? Vai ser no dia 2 de setembro essa conversa. Mas já está marcada a feira na cidade, e a gente conseguiu fazer várias parcerias com empresas, com a academia da cidade, com a OAB, e inclusive nós vamos fazer aquele estudo de longevidade que foi feito lá nos Estados Unidos, foi replicado em São Paulo, nós vamos replicá-lo aqui também na região, que nós estamos do Vale do Paranhana, começando a partir dessa feira. Então vai ser uma grande bênção, uma parceria com o Centro Médico Adventista, com a AMA também. Veja, a gente oferece a feira de saúde emocional. Terminou a feira, o que eu poderia oferecer nesse caso aqui? Poderia oferecer a medida certa, junto com a cozinha Vida e Saúde. Se eu percebo que tem também muitos fumantes ali, eu posso oferecer o Espírito Livre. Mas no meu caso aqui, olha só o que eu fiz. Está aí a propaganda. Então, a feira de saúde emocional. Ela tem dia, ela tem hora para acontecer, tem horário para acontecer também. Está ali quem está realizando, tá? O pessoal da Adventist Health também vai estar conosco, o apoio ali que é da OAB, do CREMERS, que também está endossando esse trabalho, da Feira de Saúde Emocional, que é um programa que foi elaborado pela doutora Mireia, né, que é responsável técnica, a gente tem apoiado o trabalho dela, isso é uma bênção isso em várias cidades, e você pode também convidar para que esse programa seja realizado aí na sua cidade, aí na sua associação. No próximo final de semana, o programa vai estar sendo realizado em Curitiba. A Michelle está indo, com a Mireia também. Eu não vou poder ir, porque é data dos meus batismos, então eu não vou poder ir. Mas vai ser uma bênção isso, se você puder levar aí para sua cidade. Aí, o que a gente oferece? Terminou, passou a feira. Tem 7 estações ali de patologias. Nessas estações de patologias é que a gente oferece o quê? O convite para o pós-feira. O nosso pós-feira aqui é esse programa do Emoções em Pauta. Então, a gente vai pegar ali a Câmara dos Vereadores e vai realizar ali 3 palestras. E durante esses 3 dias, a gente oferece também um outro convite para um programa contínuo. No nosso caso, aqui está as palestras, né? E aqui a gente vai oferecer numa igreja. Se a pessoa mora mais perto de uma igreja, vai ser a medida certa. Se ela mora mais perto de outra, aí vai ter um programa de psicoterapia de grupo. Tá aí. A gente consegue, então, trabalhar nesses programas
os materiais que já estão prontos e disponibilizados hoje, disponíveis, né, pelo próprio Clube Vida e Saúde. Nós temos hoje, por exemplo, um material muito bom, que foi feito inclusive pela divisão, né, que é o estudo bíblico Jesus Restaurador da Saúde Física, Mental e Espiritual. Esse estudo bíblico ele estava pronto só em PDF, mas já começou a chegar nos campos também de maneira impressa, e você consegue isso no departamento de Ministério Pessoal da sua associação, tá bom? Então fica a dica aí. Eu quero terminar essa parte e vou abrir aqui para você fazer alguma pergunta com esse texto aqui da senhora White, onde ela diz o seguinte: Deus é um Deus de ordem. Todos os que estão a trabalhar para ele devem fazê-lo inteligentemente, não de maneira descuidada ou casual. Ele quer que sua obra seja feita com fé e exatidão, para que sobre ela ponha o sinal de sua aprovação. Se você quer ter a bênção do Senhor, quer ter a aprovação do Senhor, para que ele de fato possa aí abençoar os seus esforços, não é só você montar o curso, dizer que dia começa e esperar as pessoas virem. Você precisa ir até onde elas estão. Ir até onde elas estão é perguntar para elas o que elas estão de fato necessitando. Que Deus lhe abençoe para que a gente possa de fato ser relevante aí para as pessoas na nossa igreja, aí na nossa cidade, tá bom? Eu vou aqui deixar mais uma vez aqui o contato para você e vou encerrar aqui o compartilhamento. Dani, Que bênção, pastor! Muita informação, né, gente? Imagino que a cabecinha tá assim, ó, né? Colocou o carro assim na, como é que é, na ladeira, não, na O primeira, turbo! no no turbo, turbo, no turbo. que olha, É muita informação, é maravilhosa, o passo a passo. Então, você que está em desespero aí, gente, é muita coisa, não deu tempo de anotar, não se preocupe, essa live ficará gravada, você pode reassistir. O pastor Samuel vai disponibilizar o material para que a gente possa ter. Teremos uma série, ele não está sabendo ainda, mas eu e a Michelle já estamos ali conversando, onde a gente vai passar de volta por esse passo a passo do Clube Vida e Saúde. E de tanta coisa que você falou, né, pastor? E tudo muito importante. É assim, eu acho que uma das coisas que mais me chamou a atenção é justamente, né, se realmente a nossa missão, nosso propósito, né, é alcançar pessoas para Cristo, a gente precisa estar verdadeiramente interessadas nelas. E Amém. às vezes, assim como a gente faz aquele checklist, sabe? Ah, eu preciso começar o dia com Deus, então eu vou aqui, vou orar rapidinho, vou ler um texto da Bíblia ou da lição da escola sabatina. E não necessariamente eu estou realmente, né, de corpo e alma ali, entregue num momento de adoração a Deus. A mesma coisa, às vezes, a gente faz com os projetos da igreja, né? A gente diz assim, não, a gente vai alcançar, a gente precisa fazer, mas a gente não está verdadeiramente se importando com as pessoas. Então, conhecer a comunidade onde a gente vai servir é importante, conhecer as pessoas que vivem ali é importante. Eu costumo sempre dizer, né? Se uma bomba caísse em cima da nossa igreja hoje, né, do prédio da igreja, né, onde está, que relevância teria a sua igreja na comunidade? O que que as pessoas diriam? Nossa, que bom, não tem mais carro estacionado aqui na rua, né? Nossa, ou elas diriam, uau, esse era um povo que abençoava tanto a nossa comunidade, servia, se importava com a gente, eram realmente cristãos, né? Então, assim, se a gente realmente quer cumprir de verdade, a gente precisa verdadeiramente, né, um sentimento genuíno, servir e conhecer essas pessoas. E é claro que o batismo, queridos, é o nosso gol, né? Mas quem faz esse processo, né, de conversão é o Espírito Santo. E às vezes as coisas não vêm tão rápido como a gente espera, mas a sementinha é plantada. E esse é o nosso chamado, né? Para converter as pessoas. Quem converte é o Espírito Santo. Nosso chamado é para pregar, é para falar, para anunciar, para testemunhar, né? E os Para resultados amar também, são, né? para amar, exatamente. Então, sabe um ponto que eu acho muito importante, eu bato muito nessa tecla nos treinamentos que tenho dado por aí, é que o fato de nós pularmos a etapa da pesquisa traz todo o insucesso que muitos clubes hoje têm. Então, muita gente, muitas pessoas que fazem projetos e dizem, ah, mas eu estou fazendo uma culinária na terça-feira de noite e não vem ninguém. Ah, mas eu abri inscrições e o povo não veio. Por quê? Mas tu imagina um bairro, dá um exemplo aqui prático.
um bairro onde as pessoas trabalham todas no centro da cidade, pegam um ônibus para se deslocar e só chegam em casa tarde da noite cansado. Elas têm disponibilidade na terça-noite estar nesse curso? Ou um bairro que moram muitos idosos e você está oferecendo, sei lá, um grupo de bike. Os idosos têm condições de andar de bike? Então, falta esse olhar sensível para compreender de fato qual a vulnerabilidade, de que forma nós podemos servir aqueles que precisam ser servidos. Porque senão a gente vai ficar oferecendo coisas que a gente acha bonito, que é o nosso sonho ter na igreja, mas que na verdade não é o interesse das pessoas. Então, começar pela pesquisa nos garante uma atividade que vai ter maior probabilidade de dar certo, de ter resultados, porque vai de fato Exato. atender o que as pessoas precisam, né? E ainda tem muita gente que acaba ficando frustrado, né? Porque faz as atividades do clube e ninguém vem. Ah, e a igreja não vem. E está fazendo para a igreja. Queridos, não é que a gente não possa fazer para os nossos membros também participarem e se envolverem no Clube Vida e Saúde, mas o nosso foco é utilizar isso como uma ferramenta de alcance também para a comunidade, né? E às vezes, dentro da igreja, infelizmente, a gente está tão cheio, né? No sentido assim, tem tanta coisa, nossa, estou tão acostumado com isso que as pessoas infelizmente não abraçam ainda, né? Nem todas. Mas a partir do momento que a gente acaba voltando o nosso foco para alcançar a comunidade, para alcançar as pessoas que ainda não têm a clareza dessa mensagem, da mensagem do evangelho, né? Ainda não tem a clareza nem da mensagem de saúde, ou os benefícios de um viver mais saudável. Então, quando a gente foca e entende que o nosso público-alvo é lá fora, não que os de dentro não façam parte, queridos, não é isso, mas o nosso público-alvo é alcançar. A gente vai ter mais sucesso, né? É muita oração, mas é também organização, planejamento. E é isso que a Michelle falou. Às vezes a gente, e o pastor falou isso, né? A gente está respondendo perguntas que não foram feitas, né? A gente está dando respostas que ninguém perguntou. Quando na verdade a gente precisaria ouvir para entender e então ver que força, que fortalezas a gente tem aqui dentro, né, dentro da nossa comunidade, para que a gente possa servir, para que a gente possa abençoar. E um segundo ponto, pastor, e você trouxe isso muito bem, parcerias. Às vezes a gente quer trabalhar sozinhos, né? Às vezes a gente quer fazer tudo só por a gente. Nossa, não, é só a igreja adventista, queridos. É conexão, né? É realmente a gente mostrar a relevância, dar as mãos. E os cases de maiores sucessos que a gente tem de Clube Vida e Saúde acontecendo são justamente aqueles que fazem parcerias, né, que dão as mãos, procuram Secretaria de Saúde, Unidade de Saúde, grupos, e assim a gente consegue fortalecer, a gente não precisa querer trabalhar sozinho, né, pastor? Olha só, Dani, por exemplo, no caso da Feira de Saúde que nós vamos ter no dia 27 de setembro, na academia que a gente malha, a gente já conseguiu a parceria com eles. Olha, Aí, com a Secretaria de Saúde, a gente conseguiu todas as camisetas. Aí, olha, cada um vai ajudando com uma coisa. é Então, isso. facilita muito. A senhora White ela vai dizer que é por meio das relações sociais que a religião vai entrar em contato com as pessoas. Então, não tem como a gente conseguir alcançá-las se a gente ficar esperando que elas venham até nós. A gente precisa ir até onde elas estão. Creio nisso. É isso mesmo. Que bênção, muitas bênçãos. Hoje a gente vai ter mais. A ideia é a gente ter um encontro aí por mês para a gente poder ir desenhando isso, né? E que você vá junto, ou melhorando o seu clube, ou às vezes reiniciando o seu clube, que de repente começou, parou, o povo desanimou, não sei, não deu certo. Ou você que está aí, né, nos assistindo, que possa iniciar também esse movimento. E é um movimento lindo. E eu não sei, eu sou apaixonada pelo Ministério de Saúde, o pastor Samuel e a Michele também. Então eu vejo tanto potencial e falo, gente, a gente está dormindo, a gente precisa acordar. Mas tem muita coisa boa acontecendo. Eu vou finalizar só a gravação e aí a gente vai abrir para quem tem dúvidas ou quiser compartilhar algo, a gente vai ter um momentinho. Então, para você que está nos assistindo, muito obrigada pela sua participação. A Escola Safe, a gente tem as aulas gravadas na plataforma, com acesso para alunos que fazem parte, direcionados pela Hotmart, onde o curso está hospedado, o acesso é vitalício, e a gente tem inclusive um treinamento do Clube Vida e Saúde disponibilizado lá. E também temos os alunos que estão conectados às uniões, a União Sul Brasileira, a União, a USEB e a ULB,
onde eles estão conectados em outra plataforma que é a Curso Educa. Se você quer saber ainda mais sobre essa escola, você pode nos mandar um e-mail, laboratoriodoestilodevida@gmail.com, ou você pode mandar uma mensagem aqui no YouTube mesmo. Muito obrigada, que Deus te abençoe.